Bom dia, turminha. Uma ótima quarta-feira. Na aula de hoje, primeiramente, iremos compreender o que são gírias. Turma, na semana passada, na nossa aulinha no Meet, a tia explicou para vocês o que são as variedades da língua. Vamos relembrar? As variedades da língua são diferentes maneiras de falar a língua. São diferentes maneiras de se expressar. Certinho? E um exemplo de variedades da língua são as gírias. As gírias, turma, são expressões criadas pelas pessoas em seu cotidiano. É uma linguagem informal, ou seja, que não está de acordo com as regras gramaticais. Não exige muita formalidade, ok? As gírias é uma linguagem utilizada principalmente pelos jovens e elas estão sempre se renovando. Por exemplo, as gírias criadas pelas pessoas de antigamente são diferentes das gírias criadas atualmente. Elas estão sempre se modificando. Turma, observem alguns exemplos de gírias e seus significados. Pagar mico significa situação em que a pessoa sente vergonha. Cabeça dura significa uma pessoa muito teimosa. Gente fina significa uma pessoa simpática e educada. Sangue bom significa uma pessoa que pode confiar. Rei na barriga, uma pessoa que se acha importante. Abrir o jogo significa contar a verdade. Baixar a bola significa acalmar. Arregaçar as mangas significa dar início a um trabalho. Dar com a língua nos dentes significa fofocar, contar um segredo. Fazer vista grossa significa fingir que não viu algo importante. Esses são alguns exemplos, de gírias, apenas alguns. Existem, muitas gírias. Portanto, turma, as gírias são expressões criadas pelas pessoas em seu cotidiano. E essas expressões não estão de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa. E é importante que vocês saibam que não devemos usar gírias na modalidade escrita e nem em ocasiões formais. Devemos sempre escrever de acordo com as regras gramaticais, ok? Entendido isso, vamos responder agora a atividade da página 42, ok? Atividade da página 42. Primeira questão. Leia este diálogo. E aí, cara, vamos dar um rolê? Pô, mano, demorou. O que tá rolando? Uma balada da hora na casa da Beatriz. É mesmo? Tô dentro. Você conhece o significado das palavras e expressões em destaque no texto? Escreva-os. Turma,
Todas essas palavras que estão em destaque no diálogo são gírias. Cara, dá um rolê, pô, mano, demorou, tá rolando, balada da hora, tô dentro. E nessa questão, vocês irão escrever o significado de cada uma dessas gírias, certinho? Segunda questão. Agora, reescreva o diálogo da atividade 1, eliminando as gírias ou substituindo-as por uma linguagem mais formal. Turma, na segunda questão, vocês irão reescrever esse diálogo da primeira questão, ok? Porém, vocês irão retirar as gírias e substituir essas gírias por uma linguagem correta, de acordo com as regras gramaticais. Ok? Entendido? Ótimo. Turma, agora coloquem na página 44. Nós iremos conhecer as características do gênero textual entrevista. Certinho? Turma, a entrevista é um texto informativo, ou seja, que tem como objetivo informar, levar informações de diversos assuntos para o leitor. No texto entrevista há sempre um diálogo entre duas ou mais pessoas, que são os entrevistadores e os entrevistados. Os entrevistados apresentam declarações, contam suas experiências de acordo com o tema da entrevista, ok? E turma, encontramos as entrevistas nos meios de comunicação, como jornais, revistas, na internet, até na televisão, no rádio e dentre outros meios, ok? E atenção, no gênero textual entrevista, não pode faltar o título da entrevista, não pode faltar uma apresentação do entrevistado, não pode faltar as perguntas feitas pelo entrevistador e as respostas dadas pelo entrevistado, certinho? Agora vocês irão ler, ok? A entrevista da página 44. O título da entrevista é Filme Divertidamente estreia nos cinemas. Olha que legal. Essa entrevista mostra algumas curiosidades a respeito da criação da animação Divertidamente. Os entrevistados são o produtor da animação, Jonas Rivera, e o diretor da animação, Pat Docter. E a entrevistadora é a jornalista Paula Desgualdo, ok? Vocês, turma, irão ler a entrevista com muita atenção para responder as questões das páginas 46 a 48.
ok? Todas as questões são interpretativas, por isso a tia não vai precisar explicar uma por uma, justamente para vocês conseguirem entender sozinhos o que cada questão pede, certo? Então, mãos à obra e até a próxima aula, meus amores.